Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, hoje, agora e sempre. Sempre é um muito prazer estar aqui para falar da palavra de Jesus. Sabemos que é um compromisso, mas fazemos com muito amor e procuramos, dentro do nosso estudo e da nossa pesquisa, tentar trazer o melhor para o nosso aprendizado. A nossa fala de hoje é do livro Pão Nosso, né, por Emmanuel e Chico Xavier, que é o capítulo 11, O Bem é Incansável. Então nós vamos fazer uma reflexão sobre essa leitura desse capítulo, né, e vamos lendo e fazendo reflexão de cada texto, né, e vamos, dentro do possível, tentar esclarecer através do conhecimento, da doutrina e o aprendizado que vamos buscando no nosso dia a dia. Nesse momento, vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e fazer uma prece para o início do nosso trabalho. Senhor Deus, de infinita bondade, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em teu nome, para mais um evangelho, para mais um trabalho nessa doutrina, Senhor. Que tu possa nos iluminar com sabedoria e que essas palavras ditas no dia de hoje possam chegar aos corações daqueles que necessitam nesse momento. Sendo assim, te agradecemos em nome de Deus, em nome de Jesus, assim seja. Meus irmãos, como já falei, o tema é o bem incansável. E na segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo já enfatizava a seguinte frase: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Percebemos nesse momento, pelo que vimos, que Paulo, o apóstolo dos gentios, já tinha uma preocupação, né, em relação a esses trabalhos evangélicos. Então ele foi um divulgador do cristianismo, passou a ser um divulgador, de perseguidor a divulgador do cristianismo, e viajou por todas as regiões, né? Mas ele estava com uma preocupação, o sentimento era de preocupação em relação para que se tivesse isento dos homens maus e dissolutos da época. Percebia a presença de criaturas perversas aos núcleos do cristianismo. E que a malícia daquelas pessoas, né, naquele momento, poderia destruir, né, trazer prejuízos para os ensinamentos evangélicos da época. Então, aquele cuidado que Paulo já estava percebendo e já estava alertando os tessalonicenses, daquelas comunidades que se reuniam já para pregar a palavra de Jesus. Então, esse era um cuidado de Paulo. Então, essa frase, né, que ele diz muito, e vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem, né? Então isso é muito importante. E para o nosso dia a dia também, né? Que a gente não se canse de fazer o bem. E que a gente também procure, né, dentro do possível, estar alerta a esses maus que nos rodeiam, né? As centros espíritas, né, que estejam alerta, a comunidade que esteja em alerta também, para que isso não aconteça, né? Então é muito importante isso, para que a gente possa ter cuidado no nosso dia a dia, para que nós possamos também estar alerta como pessoas também no nosso dia a dia, né? Aquela vontade, aquela coisa que nos dá de querer ir para o centro e de uma hora para outra dar aquela preguiça, aquele desânimo, para que a gente não esqueça disso, para que a gente não desanime, para que a gente tenha cuidado para esses maus, né, esses pensamentos, essa sensação de que a gente não vá. Isso é um alerta para que a gente possa
também fazer isso, né? E também na pergunta 630 é feito o seguinte, a seguinte pergunta: como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir a lei de Deus. Então, fazer o bem é estar com Deus, né? Não está fazendo o bem é não estar seguindo a lei de Deus. É que a gente possa refletir sobre isso, para que a gente possa procurar cada dia a buscar esse bem divino que está dentro de cada um de nós. E na primeira parte, Emmanuel começa dizendo assim: é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Precisamos entender que o bem é um sentimento totalmente incansável. Fazer o bem nos traz coisas boas, que com certeza jamais serão esquecidas. Quando a gente faz o bem, esse bem jamais será esquecido, né? Então, quem planta o bem, colhe o bem. Então, queria, na verdade, contar uma historinha para vocês, né? Que eu consegui essa historinha. Eu queria contar para vocês essa história, sabe? Então vamos ver aqui se a gente consegue contar ela. O tema da história é assim: quem planta o bem, colhe o bem. Certa manhã, uma mulher bem vestida para em frente a um homem sem teto. Bem vestida, tipo de uma mulher que nunca teria ficado sem uma refeição. E o homem sem teto diz: por favor, senhora, me deixe em paz. Deixe de tirar sarro da minha cara. A senhora diz o seguinte: você está com fome? O sem-teto responde: não, acabei de almoçar com o presidente da República, de forma um pouco sarcástica. E ainda diz: agora quer ir embora, por favor? A mulher abre um sorriso e o homem sentiu uma mão em seus braços e diz: o que a senhora está fazendo? Nesse momento, chega um policial e pergunta: o que está acontecendo? E a mulher diz que não é nada. Quero levar o senhor para jantar naquele restaurante. O policial diz que o senhor João, é um estorvo para a localidade. Pede que ele pode ajudar a levantar o senhor João para levá-lo para o restaurante. Pede ao policial, né, para ajudar ela e levar ele para o restaurante. Aí o policial fica assim: você está louca? E o senhor João diz: deixa eu ir embora, eu não fiz nada, policial. E o policial diz: fique calado, não perca a oportunidade de jantar no restaurante. Vamos. E aí ajudou a levantar e entraram no restaurante. Quando estão no restaurante, se aproxima o gerente do estabelecimento e pergunta: o que está acontecendo? O que esse senhor está em apuros? O policial afirma que a senhora está pagando o jantar para o senhor João. O gerente, em tom grosseiro, falou que a presença do senhor João não era bom para o negócio dele. Ou seja, um mendigo dentro de um restaurante, né? O restaurante deve ser chique. Quem que é um mendigo dentro do restaurante? O velho João sorriu com poucos dentes e disse: senhora, posso ir embora agora? Houve uma pausa, a senhora se dirigiu ao gerente e sorriu e disse: o senhor conhece a empresa Harris, que fica aqui ao lado da rua? Claro que sei, disse o gerente. Eles fazem reunião toda semana no meu restaurante e jantam.
A mulher fez a seguinte colocação: o senhor deve ganhar uma boa grana. E o gerente, um pouco grosseiro: o que a senhora tem a ver com isso? A mulher falou: sou proprietária e dona da empresa. O gerente ficou sem graça e pediu 1000 desculpas à senhora. A senhora chama o policial para tomar um café e o gerente corre e diz que vai pegar um café para o policial. Que na mesma hora o policial diz: acho que ele entendeu e se colocou no lugar dele. A senhora senta-se em frente ao convidado para jantar e olhou para o João e perguntou: você lembra de mim, João? Talvez esteja um pouco diferente, um pouco gordinha. E deu uma risada. João olhou com os olhos um pouco remelentos e disse: acho que tem uma lembrança. É um pouco familiar sua feição. A senhora fala para o senhor João: quando você trabalhava aqui, entrei pelaquela porta morrendo de frio. As lágrimas desceram dos olhos daquela mulher. O policial disse: eu não poderia acreditar no que estava presenciando. E mesmo pensando como uma mulher como aquela já passou fome. A mulher falou: eu tinha acabado de me formar na minha cidade natal e vim para cá à procura de um emprego, mas não consegui encontrar nada. Com a voz quebrada, a mulher continuou: quando tinha meus últimos centavos e entreguei meu apartamento, eu andava pelas ruas sem ter onde morar e me recordo que era o mês de junho. Fazia muito frio e estava morrendo de fome. Quando vi esse restaurante, entrei na intenção de conseguir algum trabalho e me alimentar. Com lágrimas nos olhos, a mulher continuou falando: e você me recebeu com um sorriso no rosto. João, nesse momento, lembrou e disse que estava do outro lado do balcão de serviço. Sim, respondeu a senhora. Aproximei para trabalhar e comer alguma coisa. Aí você falou que pela política da empresa não poderia. Nesse momento, você me fez o maior sanduíche de rosbife que já vi na minha vida e me deu uma xícara de café. Sentei nesse mesmo lugar. Confesso que fiquei um pouco com medo de cair em uma encrenca, mas você se dirigiu ao caixa e pagou o valor, me deixando um pouco confortável e tranquila. João falou: então a senhora começou seu próprio negócio? E ela falou: naquela semana encontrei um emprego e trabalhei muito duro e subi na vida pela graça de Deus Pai. Tempos depois, abri meu próprio negócio e prosperei. A senhora abriu a bolsa e tirou um cartão para o senhor João procurar o diretor de RH da empresa. Passou também a lhe adiantar um valor para comprar roupas e um lugar para ficar e se recuperar. Nesse momento, os olhos de João encheu de lágrimas. Senhora, como posso lhe agradecer? Não me agradeça. Deus vai lhe dar muitas glórias como deu no dia de hoje para me trazer até você. Fora do restaurante, a mulher e o policial pararam antes de ir embora e ela falou: obrigado por sua ajuda, policial. E o policial disse: obrigado, digo eu, por ter presenciado um milagre no dia de hoje, algo que nunca mais esquecerei. Que Deus te abençoe sempre. Não esqueça, quando jogamos pão sobre as águas, você nunca sabe quando será devolvida para você. Deus é tão grande que pode cobrir o mundo com amor, e tão pequeno que não pode encontrar seu coração. Quando Deus te leva para a beira do precipício, confia nele completamente e deixe-se levar. Apenas uma coisa vai acontecer: ou ele vai segurar você quando cair, ou te ensinar a voar. Então, meus irmãos, percebemos aí, né, uma história onde essa mulher, né, foi recebida por João, né, como ela disse, né, com um sorriso nos olhos. E João fez o bem a ela, né? Não procurou saber quem era ela, de onde era ela, o que é que estava acontecendo com a vida dela. Não, ele simplesmente ele
fez o bem, né? Conseguiu naquele momento matar a fome dela, a necessidade dela. E com o passar do tempo, né, tudo se reverte, né? Então, o que eu plantei, eu vou colher. Isso é uma reflexão na história, para que a gente possa, né, entender um pouco e saber o quanto a gente está encaminhada nesse planeta. O quanto a gente pode fazer o bem ao outro, sem olhar. A gente vai ver mais na frente no texto o quanto o Emmanuel vai nos alertar de alguns pontos. Por isso que Paulo exortou seus irmãos na fé, que nunca se canse de fazer o bem, né? Porque a gente nunca desista disso. Ainda hoje, sabemos que necessitamos muito desse conselho de Paulo, né? Que possamos lembrar que quando praticamos o bem espontaneamente, fazemos bem para o nosso próprio eu, melhorando nossa autoestima, nos engrandecendo de um sentimento bom e revigorante para a nossa alma. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que a eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuam, ou seja, que eu possa distribuir esse bem, né, que está divino dentro de mim, aos quais prover com matemática precisão. Ou seja, temos dentro de cada um de nós o amor divino. E precisamos, dentro do possível, contribuir com o crescimento do próximo. Assim também com o nosso crescimento espiritual. Né? Que nós, como espíritas, ou como um ser humano, né? Nesse planeta, precisamos buscar isso. E no segunda estrofe, Emmanuel continua. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particulares na zona do imediatismo adquirem tédio vizinho da desesperação, quando não podem entender os propósitos egoísticos. Reclamam, né? Dos frutos que não foi conseguidos, somos ingratos, né? Sustenta que os desonestos é o que prosperam de forma indevida. A gente não pode pensar dessa forma, a gente tem que fazer o bem pelo bem. Os desonestos, o que eles estão fazendo é um problema dele. Não sabemos que essa felicidade ela é passageira e que ele não dorme à noite, que ele não tem sossego, não tem paciência, não tem paz de espírito, porque sabe que está fazendo errado. A gente viu na pergunta 630 que ele está fugindo da lei de Deus. Né? Se ele está fugindo da lei de Deus, ele está fazendo mal. Então, esse mal vai ser revertido para ele. Né? É a lei de causa e efeito que a gente tanto fala no Espiritismo. Então, a gente precisa não estar preocupado com ele. A gente tem que fazer o bem pelo bem, né? Não por interesses particulares nossos, né? A gente precisa pensar muito. Há muitas pessoas se dizem que é amante do bem, mas procuram antes de mais nada satisfazer seus interesses pessoais. Né? Muitas pessoas dizem isso. Ah, eu faço bem, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou cesta básica, eu ajudo, eu faço isso. Mas é uma coisa que eu li num texto que diz assim, Deus sabe todos os seus pensamentos. Ele sabe os seus pensamentos, ele sabe o que você está fazendo. Então, faça sem olhar o que você está fazendo. Né? É isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa amar esse bem sem qualquer objetivo oculto. Porque isso faz uma correção da nossa própria conduta. Joana de Ângela, no livro Psicologia da Gratidão, porque a gente vê muito isso como a ingratidão, que você fez um bem esperando alguma coisa de alguém. Ela diz assim, uma das razões fundamentais para que a gratidão se expresse é o estímulo propiciado pela humildade que faz e se compreenda o quanto se recebe. Desde o ar que se respira gratuitamente aos nobres fenômenos automáticos do organismo, preservadores da existência. A gente nem agradece, né, pelo ar que nós respiramos. Ela diz, né,
quanto se recebe desde o ar que respiramos gratuitamente. Fora as outras coisas que Deus nos dá, né? E a gente não agradece. Como diz Paulo, temos que ser gratos, né? Temos que dar graças a tudo. Então ela continua. Nessa percepção de humildade, resume o sentimento de alegria por tudo quanto é feito pelos outros. Mesmo que sem ter ciência em favor, em benefício dos demais. Ou seja, eu estou fazendo, mas não estou pensando em benefício dos demais. Essa identificação proporciona amadurecimento psicológico, esse amadurecimento, esse entendimento, né, que a gente precisa ter, que esse é o aprendizado da doutrina, essa questão da filosofia, né, que fica muito da razão, que a gente precisa ter isso dentro de cada um de nós, que possamos, no nosso dia a dia, trabalhar para isso, facultando compreender-se que ninguém é autossuficiente a tal ponto que não dependa de nada ou de ninguém. Ou seja, eu tenho que entender que eu sou humilde, eu estou nesse planeta, eu não vou conseguir sozinho nada. Eu preciso da ajuda das pessoas, eu preciso da ajuda de alguém. Eu preciso ajudar alguém, porque isso tudo está em movimento. É uma energia que está em movimento. E que eu preciso entender isso, não deixar de ser orgulhoso, autossuficiente. Né? Ele diz aqui, né, para que a gente possa acabar com isso. Na soberba, que lhe expressa a fragilidade emocional. Por quê? Porque essa soberba, vai trazer para a gente fragilidade. A gente às vezes é orgulhoso, diz que não precisa de ajuda e sofre, né? E fica mais frágil ainda. Então é esse sentimento que a gente precisa trabalhar. Sem esse sentimento de identificação das manifestações gloriosas de existir, a gratulação não vai além da presunção de devolver, de nada ficar se devendo a ninguém a outro, de passar pelos caminhos existenciais sem carregar débitos. Então, não estou devendo, ó, se alguém me fez o bem, não estou devendo nada a ela, não estou com débito nenhum. Ela fez o bem, como a gente está falando aqui, está conversando, a gente fez o bem porque você quis fazer o bem, né? Então é o bem pelo bem. Quando você é grato, alcança-se a individualização que liberta. Para se atingir, no entanto, esse nível, o caminho é longo, atraente, fascinante e desafiador. Então é um desafio, né? A gente faz o bem e é um desafio. Você vai porque você só vive no centro. Muitas vezes tem isso, né? A família até fala. Mas agora você só vive no centro direto. Não entende, né? Eu acho que tudo tem seu limite. Eu acho que a gente precisa ter esse limite, mas que a gente possa, dentro do possível, ser um voluntário do bem dentro da casa espírita. Se dedicar a um trabalho, não que tem que se dedicar a todos os trabalhos, não. Eu acho que você não pode comprometer o seu ambiente familiar, a sua família, mas você se dedicar a um trabalho, eu acho que não vai atrapalhar isso. Mas a gente às vezes não faz, a gente às vezes é julgado até pelas pessoas da nossa própria casa. Mas o desafio é grande, né? Fascinante e desafiador. Então que possamos, né, continuar nessa luta. No terceiro parágrafo, ele diz assim: é indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir dos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado no nutrido. É indispensável muita prudência quando principiamos a cansar do bem combate, ou seja, não desistir do bom combate, né? Não é julgar, né? Que a gente não precisa julgar. A gente precisa semear, né, um bem, né? A gente precisa fazer isso. Será que agimos corretamente na expectativa de obter privilégio de ordem cósmicas? Né? Achamos que a honestidade e o trabalho devem funcionar com o anteparo de dores propícias nas condições humanas.
São perguntas, né, que a gente precisa fazer para a gente mesmo. Mas cada um faça, cada um reflita sobre isso. Será que eu estou fazendo bem querendo privilégio cósmico? Será que eu estou fazendo bem porque para anteparo das minhas dores? Eu estou passando por isso, eu vou ter que fazer um trabalho porque isso vai aliviar? Não, não é assim. As dores, muitas vezes, são alerta para a nossa caminhada. Precisamos entender isso. Ela está querendo nos dizer alguma coisa, né? Fazer o bem é fazer o bem, não é para aliviar as dores. Claro, você vai aliviar sua autoestima, se você fazendo bem, você vai se sentir bem. Claro, vai ajudar bastante isso. Porque você não vai estar pensando coisas em casa sem fazer nada quando você está fazendo um trabalho voluntário no bem. Está indo para fazer um pedágio, está indo fazer uma campanha do quilo, está indo fazer uma sopa. Você vai começar a perceber quanto você tem muita coisa na sua casa, quanto alimento você tem na sua casa quando você vai ver os nossos irmãos na rua que não tem nada. Está ali esperando pelo bem, pela uma boa vontade dos que estão lá para fazer e para trazer para eles. Mas quem se melhora mais somos nós que estamos indo lá. Mas para isso você precisa ter o entendimento da palavra de Jesus. Você precisa abrir seu coração. Você precisa deixar que essa maravilha dos ensinamentos de Jesus entre no seu coração. Que você viva um evangelho redivivo de amor. E pedir a Jesus que abra o seu coração e a sua mente para você entender. Essa é a diferença. Essa é a mudança de fazer o bem. Mas fazer sopa para dizer que faz sopa, para dizer, eu faço um trabalho espírita. Não. Esse bem aí é que você tem que entender e fazer ele ser vivo, ser verdadeiro, bem pelo bem, no sentido de que está trazendo uma coisa boa para você e para o seu próximo. Né? Isso vai mudar a sua condição. Né? Vai mudar a sua condição humana. Então isso é muito importante, né, que a gente faça essa reflexão. Né? Mas Fernando, você está falando isso, mas não, eu estou dizendo como uma pessoa que também é falha aqui, tá? Eu não sou melhor do que ninguém aqui, não. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós estamos em caminhada, todos nós. Às vezes nós erramos, nós caímos, nós deixamos às vezes de fazer, mas aí somos alertados e voltamos. Todos nós estamos em caminhada. O importante é que cada um procure a sua reflexão e a sua busca no que é melhor para o seu desenvolvimento espiritual. E no item 4 ele continua, Emmanuel. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Desculpa. Então veja que desde a organização planetária Jesus já está nos alertando, né? Relativamente aos nossos casos pessoais, muitas vezes terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo em nos corrigir, amando, né, tolerando, edificando, abrindo os misericordiosos braços para a atividade renovadora. Ou seja, Jesus, ele nunca nos abandona, mesmo sabendo, né, das nossas dificuldades, dos nossos erros, né, das nossas ingratidão. Muitas vezes, meu Deus, por que isso? Jesus, por que tu não olha para mim? Né? A gente é assim, a gente faz esse tipo de coisa ainda, né? Ainda temos essas falhas, mas ele não abandona a gente. Jesus nos tolera. Ser Jesus não é fácil, né, meus irmãos? É ou não é?
Se Jesus é tolerar, se Jesus é amar, se Jesus é colher os doentes, se Jesus é ir visitar os presos, se Jesus é distribuir sopa, né? Se Jesus é entender o ser humano. Jesus é maravilhoso. Agora, ser Jesus não é fácil, é difícil, né? Então, assim, há muitas situações também que nós, se a gente for analisar, no mundo espiritual, a gente diz, quando eu reencarnar, né, faz aquelas, chama de, nos comprometemos, né, na construção do bem na terra. Mas aí, muitas vezes a gente recua, né? Quantas coisas a gente disse que ia fazer lá no mundo espiritual, né? Quando eu for fazer isso, ou melhorar isso, ou melhorar aquilo, né? São incontáveis promessas, né? Feitas no plano espiritual. Mas poucas se concretizam, né? Mas a gente também tem coisas que a gente até nem sabe o que a gente nos comprometeu. Mas se a gente fizer uma reflexão, se a gente fizer uma reflexão íntima, a gente percebe algumas coisas que a gente pode fazer. E muitas coisas estão próximas da gente. E a gente pode fazer pelo outro, né? Então é isso, meus irmãos. Esse sentido, né? Que a gente precisa dar, né? O quinto item, ele fala o seguinte, se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não podemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante os dias? Olha aí. Veja que Emmanuel, ele nos alerta a isso, né? Mas, mas, mas ele nos suporta, né? Jesus, né? Nos suporta há tantos séculos. Ele não foi o organizador do planeta, né? Então ele já estava aí organizando, né? E vem ainda para a Terra para nos auxiliar mais e nos suporta há séculos. E por que no nosso dia a dia a gente não consegue aceitar as decepções de nossa vida? A gente fica doente, a gente fica desesperado, a gente entra em depressão, né? Então veja que a gente precisa isso, né? Jesus tem suportado e esperado através de tantos séculos. Por que razão não podem os homens falíveis experimentar? Né? Nós somos falíveis, de ânimo firme, em algumas pequenas decepções. Por que nós não conseguimos isso, né? Precisamos aceitar com paciência, tolerância, sem fuga as nossas dificuldades do dia a dia, meus irmãos. É essa consciência, é esse pensamento que a gente tem que trabalhar emocionalmente no nosso dia a dia. Isso nos submete ao nosso crescimento pessoal e espiritual. Mas, Fernando, passar por dificuldade. Toda dificuldade, ela traz um aprendizado, traz uma experiência de vida. Né? A gente não pode continuar errando, mas ela traz uma experiência de vida para a gente. Muitas vezes um irmão difícil, um marido difícil, uma esposa difícil, um filho difícil na nossa caminhada. É uma forma de crescimento. Precisamos ser firmes e não abandonar o bom combate. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim, ajudar com o sentimento, a gente pode ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra e com a ação. Ajudar a todos é melhorar sempre e invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Veja, meus irmãos, ajudar a todos é melhorar sempre, invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Então a gente precisa fazer essa reflexão, né, também. Quanto mais eu ajudo, mais eu vou ser ajudado. É a lei de causa e efeito. Vamos pensar nisso, né? É importante isso, né? E o último item, meus irmãos, ele fala assim, a observação de Paulo aos Tessalonicenses,
portanto, é muito justa. Se nós entediarmos na prática do bem, se nós desesperarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nós não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Olha só o que ele fala para a gente. Observação de Paulo aos Tessalonicenses, vou repetir. Portanto, é muito justa. Se entediarmos, ficarmos desesperados na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Então a observação de Paulo é muito justa e persistente atualmente, que realmente ama o bem, não se cansa de praticar e vivê-lo. Se nos entediarmos do bom caminho, trata-se de um desastre pessoal na nossa vida. Ele sinaliza que nós conseguimos emergir do mal que ainda reside em nós. Pensemos nisso, meus irmãos. Que possamos nos melhorar a cada dia, né? Fazer o bem às pessoas e assim poderemos ter certeza que o mundo poderá mudar. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre essa passagem desse capítulo 11. O bem é indispensável na nossa vida. Que possamos ser pessoas melhores, que possamos buscar cada dia na nossa caminhada, né? O melhor para a nossa vida. Que não nos esquecemos, pois, que esse bem, né, que prestamos às criaturas, sem exigência, sem paga, é nossa, na verdade, rogativa silenciosa ao socorro do divino, que nos responde invariavelmente com a luz e da cooperação do nosso suprimento. Jesus, ele vai estar olhando para a gente, ele vai nos suprir, ele vai nos dar. É fazer feito a mulher, feito João lá, o mendigo, que fez por amor aquele bem naquele momento para aquela mulher. E naquele momento ele não estava pensando em nada e nem receber nada em troca dela. Mas com o tempo, a vida da gente é assim, ela dá volta, né? E a gente viu que depois de muito tempo, ela o encontrou. Ela o encontrou na rua. Ou seja, era o que ela estava vivendo naquele momento de dificuldade dela. Hoje ele estava lá. E ela, naquele momento, acolheu ele. Lhe deu muito mais, talvez, do que ele tenha feito, pelo menos, pelo um pão, um rosbife, né? Um sanduíche de rosbife. Ela lhe deu amor, ela lhe deu caráter, né? De mudança de vida, lhe deu um teto para morar, lhe deu um emprego, né? Então, por isso que ele disse, como é que eu posso lhe agradecer? Ela disse, não agradeça nada, né? Não tenho que agradecer a nada. Eu é que agradeço a Deus por ter lhe encontrado. Então, meus irmãos, que a gente possa, no dia de hoje, refletir sobre isso. E que Jesus, ele possa sempre estar presente em nossa vida. Tenho dúvida disso. Que ele nos acolhe, que ele nos coloca no braço e nos torna cada dia uma pessoa melhor. Mas precisa que a gente viva Jesus. É preciso que a gente viva esse evangelho redivivo, né? Essa boa nova do Espiritismo no nosso coração. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje, agora e sempre. Que possamos fazer agora a nossa prece de encerramento. Seu Deus de infinita bondade, te agradeço, meu Jesus, por tudo. Por esse aprendizado, por essa leitura, por esses dias de busca por esse conhecimento. Que essas palavras ditas no dia de hoje, Senhor, possa ser um bálsamo naqueles que precisam, na sua reflexão, que tu possa iluminar todos aqueles, Senhor, que estejam nesse momento passando por dificuldade, que tu possa acolher aqueles que precisam do teu auxílio, Jesus. Ilumina
todos que estão em casa, Senhor. E que nós possamos, bem próximo, estarmos todo mundo junto, podendo estar juntos para essa missão do Evangelho, que não possamos esquecer disso. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor esteja com todos nós, assim seja. Muita paz para todos.